seja Deus, amém? Amém. A alegria do Senhor é tua força, pastor. O Senhor é contigo em todos os teus caminhos. E as misericórdias, igreja, as misericórdias do Senhor, elas se renovam em cada manhã. Estão sendo renovadas na tua vida, na minha vida agora, em nome de Jesus. Receba esse renovo da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Ele é um Deus que não falha, é um Deus que não dorme. Louvado seja Deus. E rapidamente, sem demora, vamos fazer a leitura. A leitura do verso bíblico está em 1 Samuel 31. 1 Samuel 31 diz assim a palavra do Senhor. Está no ecrã, queridos. E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, repita comigo, terceiro dia, a Ziclag. Os amalequitas tinham invadido o sul e a Ziclag. Segunda vez, repetição, Ziclag. E tinham ferido a Ziclag. E tinham queimado a fogo. Vejam, o versículo nos diz Ziclag, nos chama atenção para trazer 3 vezes o nome Ziclag. Mas antes disso, o versículo nos diz que Davi e seus homens chegaram à sua cidade ao terceiro dia. Queridos, o terceiro dia na Bíblia é sempre simbólico. Sempre simbólico. Quando a Escritura fala de terceiro dia, o Senhor se revela a nós, porque foi o terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi o terceiro dia, aleluia, que o profeta, ele foi expelido ali do ventre daquele grande peixe ali do Sheol. Foi o terceiro dia. E também foi o terceiro dia, Deus disse para Moisés no deserto: Moisés, prepara o teu povo, santifica o teu povo. No segundo dia, que as vestes do seu povo sejam lavadas e sejam trocadas, e preparem-se, porque o terceiro dia eu descerei do Sinai e falarei com eles, no nome de Jesus. Então sempre é simbólico. Entre outros versículos nós temos ao terceiro dia o Senhor falando conosco. E Davi estava voltando de uma batalha, voltando de uma guerra. Ele chega com seus homens à cidade de Ziclag, é onde ele morava. Ele encontrou aquela cidade queimada a fogo. Aleluia. Queimada a fogo. Você imagina chegar na tua casa queimada, incendiada, fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, mas não importa o quanto a tua casa esteja destruída, não importa o quanto a tua vida esteja queimada, não importa, há sempre um terceiro dia da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Há sempre um terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é a palavra Ziclag. O nome da cidade é repetido por 3 vezes. 3 vezes. O Senhor quer falar algo conosco. Aleluia. E o Senhor falou: eu perguntei ao Senhor o que é Ziclag. O Senhor disse: vai atrás, te esforça. E eu fui atrás e descobri no dicionário hebraico: Ziclag significa tortuoso, ondulado. E Ziclag lembra zigue-zague. E é exatamente isso. O nome da cidade era tortuosa, era ondulada. E em nossas vidas, a gente quer que a nossa vida seja sempre uma linha reta, linear. Só bênção, só glória, só alegria, só vitórias. Mas não é assim, queridos. Assim como o Ziclag, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem momentos que estamos chorando, tem momentos que estamos rindo, temos momentos que estamos ali destruídos, mas temos momentos que estamos ali restaurados. A nossa vida é cheia de vales, é cheia de provas, é cheia de deserto, mas nenhum dos desertos o Senhor nos abandonou. A promessa e a palavra do Senhor é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos anos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é conosco em todos os momentos, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo 3, pastor Marcos. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas filhas, as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Imagina essa situação, querido. Você chega na tua casa, tu encontra a tua casa incendiada, tu encontra a tua mulher sequestrada, tu encontra teu filho levado cativo. O Senhor me deu, disparatou os planos de Satanás.
E Ele traz para você hoje essa revelação. As 3 áreas que Satanás nos deixa vulneráveis, as 3 áreas que Satanás tenta contra nossas vidas, é a nossa casa, as nossas mulheres e os nossos filhos. E Ele está repreendido no nome de Jesus. Quando Deus revela, Ele desbarata os planos, as artimanhas de Satanás, em nome de Jesus. Então Davi chegou e encontrou a sua casa queimada. A casa representa, queridos, o nosso reino, o lugar onde nós temos conforto, a nossa privacidade. As constituições de todos os países declaram invioláveis nosso lar. Ela não pode ser atacada, ela não pode ser queimada, ela não pode ser ferida e nem vai a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a primeira área que o Senhor diz, a nossa casa. E a segunda área que o Senhor nos revela nesse versículo é nossas mulheres. Davi teve suas mulheres levadas, sequestradas. E é isso que o inimigo quer, sequestrar a nossa mulher. O que é a nossa mulher? Pastora sempre prega nisso no casamento. A nossa mulher, queridos, é a nossa outra metade, a tampa da nossa panela. Na verdade, é a nossa ajudadora, é a nossa auxiliar que está conosco em tudo. É a nossa confidente. E mulher, quando você busca uma mulher para se casar, você constitui uma família. E mulher está ligada à família, está ligada ao casamento. E o inimigo tenta trazer desunião nos casamentos, o inimigo tenta trazer desarmonia, o inimigo tenta trazer divórcios, brigas. Mas ele foi desbaratado, ele foi descoberto. Em nome de Jesus, os seus planos caíram por terra. Em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Terceira área que o inimigo tenta contra nossas vidas são os nossos filhos. Os nossos filhos, queridos. Os nossos filhos são a nossa herança, são a nossa semente, são o nosso galardão. Glória a Deus. Glória a Deus. Os nossos filhos, eles são uma esperança do futuro melhor. Glória a Jesus. Eles são nossos filhos. E o inimigo tenta atacar os nossos filhos. Mas ele foi destronado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tenta desvirtuar, desviar os nossos filhos através de ideologia de gênero que está nas escolas aí, através da internet, do dark web, com conteúdos pesados, pornográficos. Ele tenta desvirtuar os nossos filhos através de más companhias, através de drogas. Mas os planos de Satanás caíram por terra. Porque essas 3 áreas de nossa vida, nossa casa, as nossas mulheres, os nossos filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Exalte Ele. Ele é o único digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Louvado seja o nome de Jesus. A partir de hoje é o dia do basta para Satanás. Satanás não vai mais tocar nos nossos filhos, nas nossas mulheres, nem na nossa casa. Porque são áreas, queridos, que a gente vive para isso. Nós trabalhamos para dar o melhor, para ter o melhor da nossa casa, para ter o melhor para a nossa família, o nosso casamento, para os nossos filhos. E o inimigo, quando toca nessa área, ele nos desestabiliza. Mas não mais, hoje é dia do basta. Em nome de Jesus. Hoje é o dia do basta. Chega, Satanás, em nome de Jesus. Deus, Ele é um Deus de restauração. Aleluia. Deus, Ele restaura, queridos. Em Joel 2,25, o próprio Deus diz: eu restituirei os anos. Quem diz eu, o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai restituir. Restituir o que, pastor? Os anos. Eu restituirei os anos, diz o Senhor. Glória a Deus. Anos que você perdeu, aleluia, com decisões erradas, anos perdidos, aleluia, anos perdidos sofrendo com situações no casamento, anos sofrendo com situações dos teus filhos, anos sofrendo com decisões erradas, anos sofrendo com enfermidades, com doenças. Mas Deus diz: eu restituirei os anos, todos esses anos que você perdeu, o Senhor irá restituir. Aleluia. Provérbios 6,30 diz assim: quando o ladrão é encontrado, ele tem que devolver 7 vezes mais. E ele foi desbaratado hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Tem 7
bons anos de restauração para a tua vida, queridos. Tudo que o menino levou, tudo que ele surrupiou na tua vida, ele vai te devolver 7 vezes mais. Não porque ele é bonzinho, porque ele é obrigado, é lei de Deus. Ele tirou, ele vai ter que devolver, ele vai ter que botar o seu rabo das pernas e devolver tudo que ele levou. E vai restituir 7 vezes mais no nome de Jesus. E eu vejo alguns irmãos dizem, pastor, mas eu perdi tanto tempo na minha vida. Pastor, eu vim conhecer Jesus agora. Eu vim me batizar agora depois de velho, eu sou adulto. Querido, tem restrição. Perdeu tempo, perdeu sim, mas Deus vai restituir esses anos. Mas eu te digo uma coisa, anota no teu caderninho aí. Melhor é o fim do que o começo. Aleluia. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, passar uma vida ganhando o mundo inteiro, e no final ele perde a sua salvação. O que adianta, querido? Veja o Sansão, o homem mais forte. Começou tão bem, cheio de forças, como é que ele acabou ali envergonhado, traído, cego. Um fim trágico. Mas no final Deus teve misericórdia da vida dele. Veja o Salomão, o homem mais sábio. Eu estou pegando dois pontos, o homem mais forte e o homem mais sábio. Salomão, o homem mais sábio do planeta. Deus deu a sabedoria. Não foi o mundo nem a tecnologia, não, foi Deus. Deus entregou a sabedoria para Salomão. E o que aconteceu com Salomão? Casou com centenas de mulheres, e acabou se desvirtuando. Acabou entregando seu coração para falsos deuses. E isso trouxe a ira do Senhor. E após a sua morte, o Senhor dividiu o seu reino. Não importa, meu irmão, como você começou. O que importa é o fim. Permaneça firme, aleluia. Permaneça firme nas promessas do Senhor. O ladrão da cruz, queridos, foi no 45 do segundo tempo. Ele alcançou a salvação. Não perca a tua salvação. Não perca a tua esperança. Não importa o que o inimigo fez, não importa o teu passado, Deus ele vai restituir hoje no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 4. Olha Davi aí. Aleluia. Queridos, o versículo 4, a partir do versículo 4, o Senhor nos dá 4 passos de como conseguir restauração total nas nossas batalhas espirituais. Queridos, Deus tem me dado essa mensagem tem um mês. Todo mês eu anoto alguma coisa. Todo dia o Senhor fala comigo a respeito disso. Para chegar nesse momento e entregar para você uma palavra revelada da parte dele. Porque eu não tenho nada para entregar de mim. Eu não sou nada, querido. Eu sou um comedor de arroz e feijão. Assim como nós todos. Mas o nosso Deus é o nosso tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E aquele que se humilha diante de Deus, aquele que se diminui diante de Deus, o Senhor é grato. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse versículo 4, vamos ler o versículo 4. A partir daí o Senhor vai entregar quatro passos para a gente receber a nossa restauração plena. 1 Samuel 30, versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele. Esse povo, querido, eram os 600 de Davi. Eram os soldados de Davi. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram suas vozes e choraram. Choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Eles se debulharam lágrimas. Queridos, imagina aquela situação. O que eles vão fazer? Não tinha nada a ser feito. Eles choraram. E esse é o primeiro passo para receber a restauração plena de Deus. Chore. Chore. É preciso chorar. É preciso pôr para fora. É preciso controlar as emoções através do choro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor,
homem chora? Chora. O homem chora, sim, queridos. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que ele chorou por 3 vezes na Bíblia. Primeira vez ele chorou quando viu Jerusalém, ele teve a imagem de Jerusalém destruída. E ele ficou tão triste, ele se angustiou e chorou naquele momento. O segundo momento ele chorou com os que choram, quando o seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou ali com as irmãs, Marta e Maria. E no terceiro momento Jesus chorou ali no Getsemane, quando ele se angustiou, porque ele estava prestes a ser, prestes a pagar os nossos pecados. E aí ele diz que ele chorou e suou gotas de sangue. Então chorar, queridos, é para homem sim, homem chora. Nós devemos chorar. Quando a gente chora, a gente coloca a nossa mente no lugar. A gente coloca a nossa mente pronta para enfrentar o próximo dia. Mas o choro é momentâneo. Assim como o luto, pastor. Assim como a luta. Assim como a prova. Ele é momentâneo. O choro também, ele é momentâneo no nome de Jesus. Davi chorou. Olha a gravura, Davi chorando com seus homens, queridos. Que situação. Segundo passo para receber a restauração completa de Deus é: pare de chorar. Porque quando a gente não para de chorar, a gente continua a nossa lamúria. A gente continua e continua, até que o nosso choro se transforme em o quê? Em um triste lamento. Isso desagrada o Senhor. Porque a partir do momento que você começa a chorar e não para de chorar, você já não chora mais para Deus, você começa, não centraliza mais para Deus, mas você começa a distribuir para os irmãos. Aí a gente se torna uma pessoa desagradável. Olha, aquele irmão só chora. Aí o irmão chora por causa do trabalho, o irmão chora por causa da família, o irmão chora por causa... É aquela choradeira, aquele choro. E as pessoas estão inconvenientes. Mas o Senhor diz: está na hora de colocar o ensino de lado. Está na hora de enxugar os olhos, assoar o nariz. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enxuga tuas lágrimas, porque o Senhor já ouviu. Tuas lágrimas já subiram, e do céu descerá a tua restituição, a tua vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando a gente começa a chorar e não para, a gente começa a murmurar. E tem uma diferença entre clamar e reclamar. Há uma grande diferença. Só são 2 letrinhas, é a ré. A gente clama para Deus, mas a gente reclama. A gente dá uma ré no nosso clamor. A gente anula o nosso clamor. Aleluia. E quando a gente faz isso, através da reclamação, a gente diz para o mundo espiritual, para Satanás, que o nosso Deus ele não é suficiente para nós. Então pare de chorar. Em nome de Jesus. Chore para o Senhor. Chorou ali para o Senhor. Ele já ouviu o teu pranto. Ele já colheu as tuas lágrimas. E a vitória vai vir em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Terceiro passo para receber a restauração total da parte de Deus é encorajar-nos no Senhor. E diz assim no versículo 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Queridos, imagina essa situação. Davi e seus homens estavam no mesmo barco, enfrentando a mesma situação. E os seus homens, os seus soldados, que ele foi juntando de 3 para 6, para 12, para 100, e eram 600 no momento, eram os filhos espirituais de Davi. Davi reinava sobre aquele povo, e aqueles homens queriam apedrejar Davi.
Imagina a situação de Davi. Aqueles homens eram 600 valentes de Davi, os guerreiros de Davi. A Bíblia fala que eles eram temidos por onde eles passavam, porque eles faziam parte do exército de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E a Bíblia diz que os homens queriam apedrejar Davi, queriam matá-lo, e não tinha ninguém para encorajar Davi, não tinha ninguém ali para dar uma boa palavra para Davi. Davi, olha, te anima, levanta a tua cabeça, Davi, te recompõe, Davi, Deus é contigo, olha que Deus fez no passado na tua vida, você destruiu gigantes, leões, ursos, isso não vai te destruir, Davi, te levanta. Mas não tinha ninguém, só tinha um momento de desespero, e até as pessoas que estavam com ele tentaram apedrejar para matá-lo. O que restava para Davi? Isso aí. Davi se prostrou e se encorajou no Senhor. Glória a Deus. A palavra diz: se encorajou no Senhor. Tem parte da palavra, em outras versões dizem se fortaleceu no Senhor. Mas eu quero para se encorajou, essa versão melhor. Davi se encorajou no Senhor. Queridos, nós temos que nos encorajar no Senhor. O que Davi fez? Ele buscava Deus, ele salmodiava, ele criava salmos. E a Bíblia, a maior parte dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi, mas tem dois salmos que Davi fez, que ele não fez diretamente para Deus, ele fez para ele. Ele fez para ele, para esses momentos que ele passava, de sofrimento, de dor, onde não tinha ninguém do lado dele para se encorajar, e ele se encorajava no Senhor. Davi dizia assim, no Salmo versículo 103, Davi dizia assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize minha alma ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. E no Salmo 43 diz assim: porque se turba, ó minha alma, porque tu se turba dentro de mim, minha alma, confia em Deus, Glória a porque Deus. ainda eu louvarei. Glória Louvado a seja o nome Deus. do Senhor. Aleluia, Jesus. E o Davi começou a se encorajar no Senhor, começou a buscar a face do Senhor, aleluia. E é assim que nós temos que fazer também. Em momentos, queridos, de luta, de desespero, de desânimo, eu creio que ninguém vai chegar num momento tão extremo como o Davi chegou. Mas o Senhor nos dá os 4 passos para a gente fazer, para a gente vencer essas batalhas espirituais. É o terceiro passo para receber a restauração de Deus: se encoraje no Senhor. Glória a Deus. Pastor, não tem ninguém do meu lado, eu vou me encorajar como? Pegue um espelho. Eu trouxe até um espelho aqui. Pegue um espelho e fale com você mesmo. Olha na bolota dos teus olhos e fala assim: olha, te recompõe, Israel, te recompõe, meu irmão. O Senhor nunca te abandonou, o Senhor nunca te deixou na mão, não vai ser agora. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu galardão, Ele é por ti. Quem será contra ti? Te recompõe. Glória a Deus. Nós temos que nos encorajar no Senhor, mesmo onde não tem ninguém ao nosso lado. Nós temos que falar palavras, dizer a palavra, profetizar a palavra para a gente. Aleluia. Temos que profetizar para nós mesmos, porque a toda hora a gente se olha nesse espelho e esse espelho fala conosco. Nós nos olhamos de manhã no espelho, a nossa mente fala conosco, verdade? Fala. Olha como é que você está hoje. Teu cabelo está branco, olha os fios brancos. Ele já passou dos 40. Olha os fios brancos ali, olha a pele já não é mais a mesma. Olha, está ficando careca. A mente começa a falar conosco. Fala com as mulheres também, não só com homem não. Fala, olha essas rugas aí, olha essas rugas aí. Olha esses fios brancos. Olha essa flacidez, olha essa pele. Basta de ouvir a nossa mente falar conosco. Nós temos que falar com a nossa mente. Nós temos que dar uma ordem para a nossa mente. Todos os momentos, se encoraja, mantenha-se de pé. Deus é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas pastor, eu acho loucura eu falar comigo no espelho. Ok, meu irmão, não tem problema nenhum. Manda uma carta para ti. Manda um e-mail. Manda uma mensagem de áudio para ti. Manda um Sedex para ti. Manda uma mensagem de WhatsApp para ti. Escreve post-it. Coloca aqueles bilhetes na casa toda, se encorajando, com salmos de vitória, te colocando para cima, onde não tem ninguém ali para te colocar, mas você está ali se encorajando no Senhor. Não importa como você faça, querido, mas faça, se encoraje no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro passo para receber a restituição é chorar. O segundo é parar de chorar. O terceiro, coragem no Senhor. Vamos para o quarto. Está chegando a hora do quarto. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma do povo estava amargurada por causa dos seus filhos, suas filhas, e todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 4. Queridos, e quando a gente se encoraja no Senhor, quando a gente profetiza ao nosso favor, a nossa palavra, ela vai para o céu e volta, e quando ela volta com uma frequência diferente, ela volta como uma força incentivadora, e você começa a se motivar, você começa a se incentivar, e você começa a incentivar as pessoas ao teu redor. E foi assim que motivou aqueles homens. Primeiro ele se motivou, se encorajou em Deus. Quando ele ficou motivado, forte, cheio da presença, ele se levantou e foi ter com seus homens. Aí sim, Davi reuniu os homens, aleluia. Fez as pazes, fizeram as pazes ali. O versículo 7, olha o que diz o versículo 7, olha o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me perto-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha, Davi não estava sozinho. Tinha lá um sacerdote, um sumo sacerdote com ele. Mas o líder espiritual não estava ali com ele. O líder espiritual também sofre, também sente. Não é porque às vezes a gente é pastor, a gente é super-homem, não. Pastor é homem de carne e osso também. Ele sofre, ele sente dores, ele se preocupa, ele fica angustiado. Ele é um ser humano como você. Portanto, Deus mostra aqui no versículo o sacerdote Abiatar, que também estava angustiado. E quando a gente está angustiado, realmente, a gente precisa de Deus. Só Deus vai fazer algo em nossas vidas. E no versículo 7 diz assim, acabei de ler o versículo 7. Senhor, Davi, ele se encorajou e ele sentiu a vontade extrema de buscar a presença de Deus. E ele chegou para Abiatar, filho de Ameleque, e disse: Abiatar, traz-me aqui o éfode. O que é o éfode? São as vestimentas sacerdotais. E Abiatar prontamente foi ali e trouxe a vestimenta de sacerdote. Era aquela vestimenta que somente um sumo sacerdote utilizava para ir até a presença de Deus. Mas Davi estava tão desesperado, ele falou assim: eu preciso de Deus. Eu já me encorajei, mas eu quero ouvir da própria boca do próprio Deus. Traz o éfode. Vestiu aquela veste sacerdotal e fez o quê? Foi buscar o Senhor. Foi buscar uma palavra da parte de Deus. Porque Davi já era rei, queridos. Em 1 Apocalipse 6 diz assim: o Senhor nos fez, Jesus, o nosso Senhor, Ele nos fez reis e sacerdotes para o próprio Deus. Então, queridos, Davi ele já era rei. Davi ele já reinava sobre o povo. Ele não era sacerdote. Glória a Deus. Então ele vestiu aquelas vestes para ir até a presença de Deus, para se apresentar como um sacerdote. Assim como nós, Jesus nos apresenta como reis, porque nós vamos reinar com Ele. E nos apresenta como sacerdotes. Por quê? Porque nós não precisamos de intermediários.
para ir até a presença do Pai. Nós temos comunicação, ligação direta com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quarto passo e último passo para receber a restauração total da parte de Deus é: vá até Deus. E Davi foi até Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Davi, Senhor, pode tirar o versículo, irmão. Ele disse assim: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir esse povo? Será que eu vou alcançar esse povo? E olha que Deus diz para ele: porque de certo Davi vai, persegue, porque de certo você alcançará e de tudo recuperará. Glória a Deus, aleluia. E Davi foi diante daquela ordem do Senhor, vai. Ele foi. Ele foi na certeza de que ele iria conseguir, ele iria recuperar as suas mulheres, seus filhos, porque Deus disse que tudo ele iria recuperar, tudo ele iria libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é muito importante a gente ir até Deus no nosso dia a dia, mostrar as nossas decisões para Deus, falar assim: Senhor, eu tenho essa situação para resolver, me ajuda, me mostra o caminho. É por isso que muitas das vezes as pessoas dão de cara na parede, bate a cabeça na parede e se frustram, porque tentam fazer as coisas da sua cabeça. Mas para tudo nós temos que consultar o Senhor. Nós temos um dono, nós temos um Deus soberano e supremo que é conosco a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. A gente acaba se frustrando quando a gente não chega a Deus. E é tão bom a gente chegar na presença de Deus. É tão bom a gente chegar na igreja, falar com os irmãos, com os pastores: me ajude em oração. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho uma decisão para tomar, uma decisão séria, uma decisão importante, uma decisão que pode mudar a minha vida. Mas eu não quero tomar de qualquer jeito. Eu preciso da orientação do Senhor. Porquanto Davi, pode mudar o versículo, pastor? Versículo 30, versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelo fugiram. Próximo. Assim salvou Davi tudo, repitam tudo. Assim salvou Davi tudo. Quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres salvou Davi. Próximo. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, e tudo Davi tornou a trazer. E o versículo diz tudo 3 vezes. E Davi foi e recuperou a sua família. E Davi venceu. Porque quando Deus fala, queridos, quando Deus ordena, não tem diabo, não tem demônio no inferno que possa ir contra a tua vida. Demônio não pode revogar a ordem que Deus deu para a tua vida, para a tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus nos dá os 4 passos, querido. 4 passos para você ter a sua restituição, a tua restauração total. O primeiro passo qual é? Chorar. Chorar. Segundo passo? Parar de chorar. Terceiro passo? Fortalecer. Fortaleça-se, coragem no Senhor. E o último passo: vá até Deus. Queridos, utilize isso no teu dia a dia. Eu já utilizei esses passos. Eu já chorei, eu já parei de chorar. Em uma situação muito extrema da minha vida, que trazia referência a um de nossos filhos. Eu e minha esposa, nós chorávamos na presença de Deus, mas nós tínhamos que parar de chorar. Nós nos fortalecemos no Senhor, e nós fomos até Deus, e Deus fez um milagre em nossas vidas. Isso vai ser um testemunho para uma outra oportunidade, para glorificar, para engrandecer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é Deus de restauração, queridos. Já estou encerrando a mensagem.
Não importa o que aconteceu, Ele vai restaurar. É o único que pode. E hoje é manhã de restauração. Você não está aqui à toa, não. Deus te trouxe aqui para restaurar a tua vida hoje. O basta de Deus na tua vida é hoje, em nome de Jesus. Tem restauração para a tua vida em todas as áreas. Mas sabe o que eu aprendi com o Senhor? O Senhor me disse essa manhã, quer dizer, me disse ontem, me disse hoje também, que o reino espiritual é tomado pela força, assim como o reino de Deus é tomado pela força. Queridos, então nós temos que nos esforçar para trazer o reino de Deus para nós. Sabe por quê? Porque todas as palavras, todas as bênçãos, todos os benefícios que o Senhor preparou para mim e para você, elas estão, sabe onde? Na prateleira do céu, estão lá expostas. Satanás está vendo tudo aquilo que a gente vai receber. É por isso que ele vai lá e envia o príncipe da Pérsia para segurar a nossa oração, para que a gente não receba a nossa bênção. O mundo, o reino de Deus, o mundo espiritual, a gente consegue ele pela força. A gente tem que alcançar o mundo espiritual e trazer as nossas bênçãos, materializar nossas bênçãos no nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu faço isso? Posicionando-se. Posicione-se na presença do Senhor. Glória a Deus. Busque a presença do Senhor. Glória a Deus. Ninguém consegue nada levantando a mão, receba, eu vou receber, pastor. Não é assim que tu recebe nada do céu. Tu recebe as coisas do céu se movimentando. Deus disse para Moisés, Moisés, marcha, Moisés. Moisés teve que marchar. Moisés teve que ir atrás da bênção dele. Nós temos que nos esforçar, queridos. Ninguém recebe nada sentado. Ninguém recebe nada apático, apalermado. Nós temos que levantar, nos recompor na presença de Deus e ir atrás e trazer a nossa bênção, fazer com que a nossa bênção se materialize no mundo material. Deus já preparou as tuas bênçãos, estão todas ali. Basta você se levantar, se posicionar e trazer para você em nome de Jesus. Movimente-se. Deus disse para Davi, vai, luta. Davi foi lá, guerreou, o Esparta e trouxe a vitória. É dessa mesma forma que nós traremos a vitória para nossas vidas, para nossa família, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós já choramos, nós já paramos de chorar, e nós aprendemos agora que temos que nos encorajar. E o quarto passo é você que vai dar agora. Venha até Deus, levante-se do teu lugar, venha receber a tua bênção hoje. Vem, sai do teu lugar, venha até aqui à frente. Você que precisa de uma restituição da parte de Deus, mostra para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, não vou ficar parte da poderada enraizada. Eu preciso do Senhor. Se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos e compartilhe.